Querido Deus, que bom, Senhor, nós estamos aqui, cantarmos sobre a nossa maior esperança, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Que bom, Pai, é entrar na sua casa, encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo, que é buscar o Senhor, a sua face. Ó Senhor, nós queremos ajudar uns aos outros, queremos amar uns aos outros de verdade. Nós queremos, Senhor, ter o seu Espírito dentro do nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui, Pai. Nós louvamos o seu nome, engrandecemos, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nos sentimos perdoados, reconciliados com o Senhor e em paz, Pai. Então agora, por favor, fala conosco, abre os nossos ouvidos, o nosso coração, ajuda-nos a tomarmos a iniciativa e o Senhor nos apoia nisso, por favor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Boa noite para o pessoal da internet também, né? Toda noite eu esqueço de vocês. Eu esqueço de falar direto, mas a gente está junto, né? O pessoal que assiste o vídeo em casa também. Então, hoje nós tivemos um dia bem desafiador aqui em São Paulo, né? Mas um dia de bênçãos, não foi um dia de bênçãos? Foi ou não foi? Puxa vida, que bênção essa chuva, né? O país está precisando de chuva. A gente está vivendo uma situação diferente, não é? Diferente. Eu me sinto, nessa época na qual a gente vive, eu me sinto como se Deus tivesse me colocado num barquinho assim e dissesse assim, olha, vou levar você agora pela sua vida, mas você vai ser surpresa por onde a gente vai passar e o que vai acontecer. Porque muitas surpresas acontecem, né? Dia a dia, acho que a gente nunca esperava que ia passar por seca aqui nessa região do país, e passamos por seca. Isso indica o tempo enigmático no qual a gente está vivendo, não é? Vamos abrir a palavra? Vamos continuar a nossa prática, o nosso estudo? Vamos ou não vamos? Ah, então tá bom. Vocês estão desanimados, mas em geral, sabe, o pessoal é assim... É que nem carro velho, pega no tranco, tem que ir empurrando, aí pega. Já tive muito carro velho, então eu sou especialista no assunto. Vamos lá em João capítulo 15. Acharam? João 15. Bem conhecido. E eu vou ler, vou chamar a sua atenção de novo, para o fato de que, em geral, quando o texto é muito conhecido, a gente se desliga dele e perde os detalhes importantes. Verso 1 em diante diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. Verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira e vocês os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, nada podeis fazer. Por que Jesus usou essa ilustração e por que eu tenho que ficar ligado na videira? Por quê? Primeiro que esse texto, para mim, ele fala muito para a época na qual a gente está vivendo. Porque Jesus usa um exemplo, ele diz que ele é a videira. O momento em que Jesus falou isso aqui, ele tinha tomado a ceia com os discípulos. Judas já tinha saído para traí-lo. E Jesus começa um discurso dizendo as últimas palavras dele. E ele escolhe as palavras mais importantes. Desde o capítulo 14 ele vem falando isso aqui. E eles saíram do lugar onde eles tomaram a ceia, e agora eles passam
por um vinhedo grande, e Jesus escolhe palavras, as últimas palavras antes de morrer, para ele deixar para os discípulos. O que você escolheria para falar como últimas palavras para as pessoas que você mais ama, se você soubesse que você iria morrer? Eu tive um amigo que eu acompanhei nos seus últimos momentos, pastor também, e ele ficou sabendo que tinha uma doença terrível, que nunca antes tinha se manifestado, se julgava com saúde plena, e do dia em que ele ficou sabendo isso, até 3 meses depois, 3 meses menos uma semana, e ele morreu. Ele tinha 51 anos na época. Foi muito rápido, muito. E quando chegou bem no finalzinho da vida dele, no dia que ele ia morrer, ele percebeu que ia morrer. Sentiu que a morte estava se aproximando. E isso acontece algumas vezes com pessoas. Naquele dia, ele chamou a esposa e chamou as filhas, e ele disse assim, deu as instruções quanto à parte financeira delas, o que deveriam fazer, e depois ele disse assim, eu quero que vocês me prometam um negócio. Quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar. E quando a minha sepultura se abrir, a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu ressuscitar, é procurar vocês. Eu vou procurar você, minha esposa, eu vou procurar vocês duas. E eu quero que vocês me prometam que vocês jamais vão abandonar o caminho do Senhor. E que vocês vão criar os meus netos nesse caminho também. Porque eu não quero ressuscitar e não ver vocês lá. Vocês prometem para mim? E eu sempre tive na minha mente que eu faria a mesma coisa. A mesma coisa. O que você diria como suas últimas palavras? Pois Jesus escolheu a coisa mais importante que ele poderia dizer para os discípulos dele como suas últimas palavras. E dentro desse discurso todo, no capítulo 14, ele fala que está indo preparar um lugar, ele faz revelações maravilhosas, e como continuidade ele diz assim, eu sou a videira. Ele diz assim, sabe como é que eu quero que vocês se relacionem comigo? Sabe como é que eu quero estar perto de vocês? Sabe quão perto eu quero que vocês estejam de mim, mesmo eu indo para o céu? Eu quero que vocês estejam tão perto de mim como o ramo está perto da videira. E assim, ele está ligado na videira. E quando o ramo está ligado na videira, ele produz frutos. É isso. Por que eu tenho que estar ligado? Quanto tempo eu tenho que estar ligado na videira? Quanto tempo? Vamos lá, vamos conversar comigo? Quanto tempo eu tenho que estar ligado? Sempre, o tempo todo. É fácil? Sim ou não? Ah, não é fácil. Pensa bem, não é enigmático demais que essa mensagem que Jesus deixou para nós hoje aqui, fosse ser dada para nós num tempo onde a palavra de ordem é assim, fique conectado? Hã? Comercial não diz fique conectado? Banda larga? 3G, 4G? Hã? E esses dias eu estava numa palestra de comunicação e o palestrante diz assim, para essa nova geração que vem agora, não estar conectado é uma possibilidade que não existe. Eles estão sempre conectados. Mas eles estão sempre conectados com quem? Com esse mundo. Com as coisas desse mundo. Hã? E olha, até eu sou líder de comunicação lá no sul do Brasil, né? E uma pessoa disse assim para mim, não adianta você ir contra essa onda, porque essa criançada já vem assim, não tem jeito. Puxa, por um lado, nós cristãos, nossas crianças já vêm assim por nossa culpa, né? Porque a gente decidiu, para deixar eles quietinhos, colocar um celular na mão deles, não é verdade? Então eles com 2 anos, com 3, e eu acho que a criança não aprendeu, não foi nem alfabetizada, e o presente de Natal que ela quer é no celular. É ou não é? Mas
tem que ser um celular com conexão, com internet. E a gente é assim. Jesus está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo assim, olha, se você quiser estar vivo espiritualmente, você tem que estar conectado em mim o tempo todo. E eu acho que se Jesus fosse dizer isso de novo, ele não ia dizer assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Sabe o que ele ia dizer? Ele ia dizer assim, eu sou a internet. E eu estou no seu celular. Fique conectado comigo o tempo todo. Igual você fica com o seu celular. O tempo todo. E que tal se você lembrasse assim, cada vez antes de você, quando você pegasse no celular, você disse, vou orar. Aí você ora antes de entrar, antes de se conectar. Talvez seja assim, Senhor, eu já estou conectando, amém. Já. 5 minutos de oração, 3, e 1 hora, 2 de internet. É ou não é? Sabe, eu não tô aqui para jogar aí terra na sua comida, na sua plantação. Não estou aqui para estragar isso não. Mas estou também. Eu estou. Sabe por quê? Porque isso é muito enigmático. Jesus assim, fica conectado comigo. Mas por que esse negócio de estar conectado comigo o tempo todo? Para que essa coisa? Por que é tão necessário? Por que todo mundo fica assim, eu tenho que estar... Você sabe por quê? Porque quando eu era menino, eu não ficava ouvindo sermão, e os pastores dizendo assim, você tem que estar ligado com Deus 24 horas. Não, eu ouvia sermão de tudo, menos disso. Mas nessa época em que a gente vive hoje, Deus tem dito assim, se levanta e prega isso. Você tem que estar conectado com Deus o tempo todo. 24 horas por dia. Até você chegar... Eu me lembro quando um dos meus filhos foi estudar inglês, e um dia ele diz assim, pai, eu sonhei em inglês essa noite. Eu falei, mas o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que mesmo dormindo ele já está raciocinando na língua, né? Eu nunca sonhei em japonês, por exemplo, porque eu não sei falar japonês, né? Você só sonha com aquilo que já está dentro da sua cabeça, não é? E esse negócio de estar conectado 24 horas por dia, quer dizer, você, até no seu sonho, você está conectado com Deus. Até dormindo. Isso significa não agir como cristão, isso significa reagir como cristão. E é diferente, é ou não é? Você vem, sai do culto, assim, você esteve conectado com Deus no culto, foi um culto inspirador, você está assim, nas nuvens, entra no seu carro, e na primeira entrada na rua, vem um camarada e te fecha. E você reage. Isso é reagir como cristão. Agir como cristão é na igreja, é o jeito que você faz. O outro vem, você dá o lugar. Não, você é primeiro. É aquela coisa. E a gente faz muito de conta, a gente parece muito, mas ser é uma coisa e parecer é outra. Quando a gente reage como cristão. E quando a gente parece, a gente age como cristão. A gente estuda aquilo. E sabe, uma vez eu estava vendo um pouco tempo atrás, assim, era uma discussão de autoridades dentro da Câmara dos Deputados. Você já viu uma coisa dessa? Era um negócio interessante, porque o camarada diz assim, porque Vossa Excelência é um burro. Não combina as duas palavras, não é? Chamar Vossa Excelência depois de burro. E às vezes a gente reage do mesmo jeito quando diz assim, o irmão fulano, e a gente fala alguma coisa. Mas como é que é irmão e a gente fica falando assim do irmão? Né? Então, reagir, Jesus está falando, você tem que estar tão ligado comigo a ponto de reagir. Isso porque você e eu temos 2 inimigos terríveis contra nós. Quem são nossos 2 inimigos? Se você me der um pouquinho mais de microfone, eu vou ficar mais confortável no jeito de eu falar, senão fica me tirando a atenção. Pode ser no retorno, sei lá, onde você quiser ir. Mas, quais são os 2 inimigos? Primeiro é? O primeiro sou eu? Eu. E o segundo? Satanás. São 2 inimigos. E os 2 são poderosos. Como é que eles agem contra mim? Veja só, Satanás, o nosso inimigo, ele vai sempre tentar usar o eu contra mim. Sempre. O tempo todo.
E por que o eu é meu inimigo? Por que ele é meu inimigo? É simples. Eu vou te falar por que o eu é meu inimigo. Vamos lá, Paulo vai falar para nós. Está aqui em Romanos, no capítulo 7. Dá uma olhada, Romanos, capítulo 7. Encontrou? Olha, esse texto para mim, ele é tremendo. Paulo tem uma luta, assim, interna, e eu me sinto muito bem quando eu leio esse texto. Eu gosto demais dele. Verso 14 em diante, diz assim, ó. Sabemos que a lei é espiritual, e a dificuldade não está nela, e sim comigo. Pois eu sou vendido como escravo ao pecado. Ele está falando de qual lei? Ele diz, a lei é boa. Que lei que ele está falando? Está falando dos 10 mandamentos, da lei de Deus. Ele diz que o problema não está com ela, mas está com quem? Comigo. Porque eu sou vendido à escravidão do pecado. Você sabe o que é isso? Ser vendido à escravidão do pecado é assim, olha. Quando eu nasço nesse mundo, eu nasço num rio caudaloso. Ele é de águas correntes, caudaloso. E eu nasço nesse mundo com uma boia. Todo mundo é assim. A gente nasce de boia num rio caudaloso. Isso quer dizer que você de boia num rio caudaloso, o que acontece com você? Você é o quê? Como diz o filósofo popular Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Isso é sabedoria popular. Ele só não diz para onde. Você entendeu, né? Mas a vida leva. E é verdade. Você nasce e a vida leva você. A gente já nasce nesse mundo escravo do pecado. Gostando do pecado. Tudo que não presta, a gente gosta. É verdade ou é mentira? É verdade? Você gosta do que não presta mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem gosta do que é bom, levanta a mão. Vamos lá. Quem gosta de sorvete, levanta a mão. Quero ver. Sorvete é bom para a saúde, é ou não é? Mas como é que você diz que gosta do que é bom, então? A gente gosta do que é gostoso, mas a gente gosta do que não presta. O gostoso é o que não presta, você entendeu? E é assim em tudo. Se eu disser aqui, por exemplo, para você, olha, vou descrever uma torta floresta negra de chocolate, um pudim de leite condensado, uma cenoura crua. Tá vendo só? E olha, você sabe qual foi a melhor coisa que eu já ouvi a respeito de uma cenoura crua? Gosto sim, por quê? Olha a diferença. Quando eu falo da torta floresta negra, do pudim, pessoal, cenoura crua. Gosto sim, por quê? É diferente o negócio, né, não é? Mas desses três, o que faz bem? Cenoura crua. Mas olha, para gostar dela a gente tem que esforçar, é ou não é? É um esforço, é um negócio assim, olha. Tem que se esforçar para gostar. A não ser que a mãe e o pai tenham acostumado a gente a comer aquilo desde pequenininho e tal, e que a criança... Mas olha, não precisa esforçar tanto para gostar de refrigerante, por exemplo. Tem criança que na primeira vez estranha, na terceira estranha se ficar sem. Quer botar na mamadeira até. É ou não é? A gente gosta do que não presta. E assim em tudo, a gente se diverte com o que não presta. Se eu tiver aqui, por exemplo, der uma resvalada nesse degrau e cair sentado, você não vai rir não, né? Só de imaginar você está rindo de mim. Né? Mas você não queria estar no meu lugar e cair na frente de todo mundo, queria? Não. Mas e por que é tão engraçado ver o outro se dando mal? Não é? Olha, tem gente aqui que se estiver andando com o outro na rua e o outro levar um tropicão e cair assim, senta do lado para dar risada. É verdade. É por isso que vídeo cacetada faz sucesso, porque quanto pior o tombo, se for uma sequência, a gente perde o fôlego até, de tanto que ri. Mas a gente não quer cair, é porque a gente se diverte com as coisas erradas, a gente gosta. Então é isso, a vida me leva, eu sou escravo do pecado, a vida vai me levando. Por isso que conversão no trânsito é assim, é uma seta voltada para o lugar de onde você veio. É isso, conversão. Quando você se converte, a primeira coisa é que você tem que tirar a boia e jogar fora. A segunda é que você tem que nadar contra a correnteza, tem que voltar.
E não é fácil, é por isso que Jesus assim, quem quiser vir após mim, primeiro, renuncie a si mesmo. Tem que renunciar ao que você gosta. E você tem que confiar que Deus vai fazer você gostar das outras coisas. E Ele faz isso. Por exemplo, fazer gostar de ler a Bíblia, fazer gostar de orar. Ele vai operar isso em você. Você entrega para Ele, Ele vai operar isso. Isso é conversão. E é por isso que as pessoas estranham quando você se converte, porque está todo mundo descendo de boia e você nadando ao contrário. E as pessoas dizem, mas o que você está fazendo? Eu me converti. Mas só você está certo? O mundo inteiro está errado? E as pessoas acham que você veio na igreja e fizeram lavagem cerebral com você. Porque está o mundo inteiro descendo o rio, e você certo, subindo o rio, voltando, nadando de braçada, cansado. E quando você sobe um rio de braçada, sabe o que acontece? Se você parar um pouquinho para descansar, o que vai acontecer com você? Você volta. Não tem trégua. Na luta espiritual não tem trégua. Não dá para parar. Se você parar, você volta. Você vai levar um tempão nadando direção contrária. Parou, voltou. E tem gente que fica no mesmo lugar a vida inteira, descansando um pouquinho entre as braçadas. E não vê que quanto mais a gente nada, mais condicionamento a gente ganha, maior força, maior habilidade, destreza, e a gente consegue ir melhor. E nós temos um técnico infalível, que é Jesus. Então Paulo está dizendo assim, a minha natureza carnal, ela me leva rio abaixo. E olha como é que ele descreve isso aqui, vou ler de novo, o verso 14, sabemos que a lei é espiritual, e a dificuldade não está com ela, e sim comigo, pois eu sou vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio. Se faço o que não quero, isso prova que a lei em si é boa. Nesse caso, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu quem estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Ele está mostrando duas leis. Você quer ver como é que ele está falando de duas leis? Dá uma olhada nisso aqui, verso 21. Quando quero fazer o bem, faço inevitavelmente o que é mal. Quanto à minha nova natureza, eu tenho prazer na lei de Deus, aparecendo na lei de Deus. Contudo, existe uma outra lei lutando, atuando nos membros do meu corpo, que está guerreando contra a lei da minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Ele está mostrando duas leis. Uma é a lei de Deus, que é boa e que me mostra o que é certo, e pela lei de Deus eu sei, isso é que é certo, e eu queria fazer isso, mas tem uma outra lei dentro de mim, que é a lei do pecado, e essas duas leis, elas brigam o tempo todo, e essa lei do pecado me obriga a fazer o que eu não quero. Ele diz, eu sei o que é o certo, eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Então Paulo está dizendo que todas as vezes que a lei de Deus, que está na minha mente, porque Deus colocou lá, guerrear contra a lei do pecado que está no meu corpo, toda vez que as duas lutarem, quem vai ganhar? Que silêncio. Foi o Paulo que disse, não fui eu não. O que ele disse? Ele disse que quem ganha é a lei do pecado. É isso. Ele está lamentando isso. Ele está dizendo, eu não consigo fazer o que é certo. Eu sei o que é certo, mas só consigo fazer o que é errado. Isso não acontece com você, acontece? Então por que você está com dificuldade de responder? É a mesma coisa que ele está falando. Ele está dizendo que ele é igualzinho a você e a mim. Ele está falando que dentro dele, como dentro de você e de mim, tem duas leis. A lei de Deus que está na minha mente, o conhecimento, eu sei o que é certo, mas só consigo fazer o que é errado. Ele está se lamentando, ele está dizendo, quem vai me livrar desse meu corpo, porque o meu corpo me leva para a morte. Eu vou dizer para você, isso aqui é frustrante, frustrante. É frustrante eu pensar que eu sei o que é certo, mas não consigo fazer. É frustrante eu pensar que embora eu queira, eu não consigo.
Porque existe essa lei, eu nasço nesse mundo. Mas eu disse que conversão é voltar rio acima nadando, não falei? Eu disse que isso é conversão. Alguns tentam e param. Por quê? É porque tentam pelas suas forças. Tentam com aquilo que está em si. E dizer, não, eu vou conseguir. E eles se esforçam e tentam. Isso são as obras. Lembra que eu disse no sábado que Laodiceia não conseguiu entender ainda o que é salvação pela graça, receber a graça de Jesus? Por isso Jesus diz assim, olha, você tem que ficar ligado em mim. Por quê? Se você ficar ligado em mim, como o ramo está ligado na videira, você vai produzir o quê? Frutos. Será que é possível um fruto estar ligado em Jesus e não produzir fruto? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Você vê, já diminuiu, já mudou tudo, só porque eu falei. Vocês acreditam muito em pregador? Não pode. É verdade. Vocês têm que ir na Bíblia. Não pode acreditar no que as pessoas falam. Em sermão, na igreja, e nem na TV, em lugar nenhum. Seja padre, seja pastor, seja papa, seja quem for. A Bíblia, ela é a palavra. Lá em João 15, verso 2, sabe o que Jesus diz? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. É possível um ramo estar nele e não dar fruto. É possível. Por isso que tem um monte de gente que vem à igreja, ora, lê a Bíblia, mas reage errado. Age certo e reage errado. Pensa. Quando eu consigo pensar, eu ajo direitinho. Não, vou engolir esse sapo, peraí. Vai dar. Mas quando é reação, pá, aí eu já reagi errado. E é triste isso. É porque não está dentro de mim. Aí é isso que Paulo está falando. Agora, Paulo está dizendo, eu estou desesperado porque eu sei o que é certo, mas não consigo. Eu vou dizer para você, é isso que tem abalado o mundo e o mundo cristão. É porque o mundo está cansado de ver gente que parece cristão e que não é cristão. O mundo está cansado disso. E sabe por que que isso acontece? O que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Lê para mim, vamos ver. 1 Pedro capítulo 5, vamos procurar lá no finzinho. Olha, aqui nessa tradução diz assim, estejam alertas e vigilantes. Mas eu gosto do sóbrio. Sede sóbrios e vigilantes. Você sabe o que é ser sóbrio? Alguém que não está sóbrio está o quê? Está o quê? Embriagado? De quê? De álcool? Alguém que não tomou álcool, mas consumiu droga, pode estar não sóbrio? Ah, sim. Então não é só de álcool. Alguém que se enche de comida pode não estar sóbrio na sua mente? De coisa que não presta? Remédio? Até comida, hein? Alguém que não dorme o tanto que precisa pode não estar sóbrio? Pode? Pode. A gente pode estar embriagado de sono. Não dá para raciocinar direito. Ele está dizendo assim, sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, que é o adversário de vocês, o primeiro que eu falei foi qual? O primeiro inimigo que a gente falou foi o eu. Aqui dentro de mim tem uma lei, a lei do pecado, o eu. O eu se exalta, eu gosto, eu quero, eu preciso disso. Eu sei o que é certo, mas eu quero fazer aquilo, eu preciso disso. O segundo é esse aqui, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, fica rondando como um leão faminto, buscando a quem ele possa tragar. Uau! Essa imagem é terrível. Eu fico assustado com isso aqui. Então, Jesus está dizendo assim, você tem que estar conectado em mim, sabe por quê? Olha a figura do inimigo. Aonde você vai, seja na escola, seja no seu quarto, seja em qualquer lugar, o inimigo está tentando fazer você pecar. Ele está rondando você o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Isso é o que acontece no mundo espiritual e que a gente não nota. A gente não nota.
Sabe por que a gente vive conectado nesse mundo? E a gente esquece desse mundo espiritual que está ao nosso redor. Mas enquanto a gente está aqui, tem um mundo espiritual acontecendo. Vamos lembrar na Bíblia desses dois mundos acontecendo. Por exemplo, enquanto José e Maria estavam indo ter o bebê, o que acontecia no mundo espiritual? No sábado eu vou dizer para vocês o que acontecia. Enquanto Jó estava sofrendo, o que acontecia no mundo espiritual? Uma guerra entre Deus e Satanás estava acontecendo. Enquanto você e eu estamos aqui, o que está acontecendo no mundo espiritual? Agora, Deus diz como o inimigo se move no mundo espiritual. Ele diz que o diabo, nosso adversário, ele fica andando ao redor, procurando uma chancezinha, uma brecha para ele atacar você. É isso que ele está procurando. Isso aqui me lembra quando eu comecei a fazer exercício, e eu morava num bairro com ruas muito acidentadas, e era o bairro dos que eu conheço que tem mais cachorro. E os cachorros são tremendos. Quando você entrava na rua, no começo, todos os cachorros da rua começavam a latir. Mas tinha um que eu fui muito mordido de cachorro. Eu acho que eles não resistiam. Eu olhava para mim e dizia assim, suculento aquele ali, vou lá. Mas me mordiam muito mesmo. Teve uma época até que eu caminhava, parecia o Moisés, com um cabo de vassoura na mão, só para afugentar o cachorro. Aí, tinha um cachorro que me amedrontava. Ele era um Rottweiler desse tamanho, um jovem, muito musculoso, e ele era o único que não latia. Ele ficava correndo de um lado para o outro no portão, encostava no portão, chacoalhava o portão, e ele só ficava assim, me olhando assim. E eu passava orando ali, olha, literalmente, eu dizia, Senhor, não deixe esse cachorro sair dali, porque eu só estou caminhando, não corro ainda. Se eu correr, ele me alcança, não dá. E o diabo, meu adversário, como um leão bramando ao meu redor. Como é que Deus age no mundo espiritual? E por que o inimigo fica rodando? Por quê? Eu fico pensando, mas o diabo fica rondando, por que não ataca de uma vez? O que está acontecendo no mundo espiritual? Salmo 139. Quando você liga na videira, quando você se liga em Jesus, quando você está conectado com Ele, sabe o que acontece? Salmo 139 é maravilhoso. Ele é um dos meus salmos prediletos. Porque ele começa assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. O pensamento não chegou nem na minha cabeça ainda, e o Senhor já sabe o que eu estou pensando. E no verso 5 ele revela como, quando eu me conecto na videira, como é que Deus se manifesta no mundo espiritual. O Senhor me cerca pela frente, por trás, e sobre mim estende a sua mão. Dá para você entender por que o diabo fica andando ao redor? Quando você se conecta na videira, Deus coloca um campo de força na frente, atrás, sobre mim, ao meu lado. E o inimigo tem que ficar rodando, porque ele não consegue chegar. Ele não consegue. E é por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, que é o capítulo seguinte, Paulo, depois do 7, depois ele diz assim, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do meu corpo que me leva para a morte? No capítulo 8, verso 2, ele diz assim, portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. A sua tradução diz assim, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aparece uma terceira lei. Antes era uma luta entre a lei de Deus que está na minha mente e a lei do meu corpo, a lei do pecado. Agora, quando eu me conecto com Cristo e quando eu clamo pelo batismo do Espírito, Deus coloca uma terceira lei em mim, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E essa lei começa a atuar em mim. E ela começa a transformar o meu coração. E aí sim, ela me faz gostar de cenoura crua. Me faz gostar de folha. Ela me faz gostar de orar. Ela me faz gostar de música de crente.
Vou fazer uma pergunta na sinceridade para vocês. Quem aqui que antes de vir para a igreja, quando chegou na igreja a primeira vez e ouviu música de crente, estranhou e não gostava muito? Quero ver, vamos lá. Olha aí, ó. Algumas pessoas. E o pessoal diz, nossa, Arautos do Rei, coisa linda, mas olha, uma das coisas que as pessoas mais estranham quando chegam na igreja é Arautos do Rei. Aqueles 4 homens cantando assim, aquela coisa. Um canta, fininho. É ou não é? É estranho aquilo. Mas aí a pessoa começa a prestar atenção na letra e começa a gostar da coisa. E você vai se lembrar de quanta coisa que você gostava antes que você não gosta mais. E quantas coisas que você não gostava antes que agora você gosta. Deus vai mudando, por isso você pode ter esperança e certeza de que as outras coisas que faltam ser mudadas, Deus vai mudar ainda. Mas para que Deus mude, você tem que estar o tempo todo conectado na videira. Porque quando você conecta na videira, Deus estende esse campo de força. E Ele faz um escudo protetor em você. E o inimigo não consegue chegar. Mas então por que o inimigo chega de vez em quando? Lembra os discípulos? Jesus diz assim, o que vocês vinham conversando pelo caminho? O que eles estavam conversando? Quem é o maior? Quem vai ser o maior no reino de Deus? Isso que eles estavam conversando. E por que Jesus falou assim, o que vocês vinham falando no meio do caminho? É porque não dá para falar de coisa ruim junto com Jesus. Eles tiveram que deixar Jesus ir andando na frente e ficaram atrás. Foram andando devagarinho, devagarinho. E já começaram a discutir o cargo. Quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ser isso? Quem vai ser aquilo? Sabe como é que é? Não, mas Jesus sempre me chama para os momentos de oração. Ele sempre pergunta as coisas para mim. É você que responde primeiro, Pedro. Não é ele que te pergunta. Você não dá nem espaço para a gente. Quando a gente vai falar, você já falou. Você é muito falador, rapaz. E eles vinham discutindo. E Jesus lá na frente. A gente tem que se desligar de Jesus para pecar. E quando você desliga, peca. Por isso Jesus diz assim, tem que estar ligado em mim. Porque você não consegue fazer nada de bom sem mim. Sem mim, nada podeis fazer. Nada, nada. E sabe, isso é tão sério. Isso aqui não é um sermão, sabe? Você não está ouvindo um sermão. Você está ouvindo assim a verdade sobre o mundo espiritual e sobre a sua vida. Ele está falando, isso aqui é o que Deus está dizendo sobre como sobreviver espiritualmente nesse mundo dominado pelo pecado. É isso que Deus está falando. E alguns morrem de medo de Satanás e se entregam para o eu. E eu vou dizer, a gente não pode negar o poder de Satanás. A gente não pode esquecer que ele está atuando. Não pode ficar assim. Tranquilo. Contudo, ele é vencido por Jesus. Sabe que é incrível o número de pessoas que têm vindo a mim perguntando assim, pastor, quando alguém faz um trabalho contra você, isso pega? Gente de igreja. É incrível. E eu tenho uma história, nossa, bizarra que eu ouvi outro dia. Mas eu não tenho tempo de contar. Mas qualquer hora a gente conta. Agora, coisas assim, e as pessoas ficam, esse negócio de trabalho pega? Isso pega, olha, eu creio que no momento em que você encontrar alguém comprometido com o inimigo, mais do que você é comprometido com Deus, e ela desejar o seu mal, isso pode acontecer. Você entende? A hora que você encontrar alguém mais comprometido com o inimigo, mais do que você é comprometido com Deus. Aí a coisa pode pegar, sim. E eu tenho visto coisas acontecendo. Ele tem poder, mas ele é vencido. Sabe por que eu digo isso? Porque o endemoniado gadareno, ele não conseguia nem falar. Porque a única coisa que ele conseguiu, quando ele viu Jesus, ele dominado pelo demônio, porque ele era uma aberração humana, a única coisa que ele conseguiu foi correr na direção de Jesus. E quando ele quis falar para Jesus, me liberta, quem falou foi o inimigo. E quando Jesus diz, como é o teu nome? Ele diz, o meu nome é Legião, porque somos muitos. Aquela legião não foi capaz de impedir que ele corresse até Jesus. E Jesus, lendo o coração dele, libertou aquele homem.
Então, se no seu coração, por mais comprometido com o pecado que você esteja hoje, tiver um desejo de libertação, Jesus vai interpretar esse desejo, mesmo que quando você for falar, você ainda diga a coisa errada para ele. Ele vai interpretar e vai libertar você. Mas você tem que querer, você tem que desejar e você tem que entregar, você tem que se colocar à disposição de Deus. É você quem tem que abrir o coração e pedir: Senhor, eu não tenho força para abrir essa porta, então me ajuda. E Ele vai ajudar você a abrir, porque Ele diz: eu opero em você o querer e o fazer. E Ele vai ajudar você. Você entende? Mas eu tenho que estar conectado com Jesus, mais do que eu estou conectado no meu celular. O tempo todo, conectado com Jesus. O tempo todo. E é por isso que a gente tem que aprender a orar assim. Então, nós vamos fazer hoje de novo. Está chovendo? Beleza, mas você chegou aqui de guarda-chuva, não foi? E lá o salão de Atos, ele está livre para você chegar lá. Então, eu quero dar para você a dica do que você vai fazer para você orar sem pedir nem agradecer. E a dica é o simples do simples. Para você orar para Deus sem pedir nem agradecer, você vai só contar para Ele. Você entendeu? Contar. Mas contar o quê? Nossa, para as mulheres eu não preciso nem explicar, vou explicar para os homens agora. Homens, contar é assim: você fala tudo que aconteceu durante o dia, aí com detalhes. Aí o homem vai dizer assim: mas ele já sabe. É ou não é? Interessante. Você assiste o jogo de futebol na tua casa do domingo e o teu amigo na casa dele. Aí depois vocês se encontram. Como os dois já viram, ninguém fala sobre o jogo, é ou não é? Ah, não vou falar nada, você já viu. Ou vocês falam sobre o jogo? E depois fica lá na TV vendo o que os outros falam sobre o jogo. Mas todo mundo já viu? Você viu? Você viu os gols? Mas por que falar? Ah, porque o fulano estava lá, olha aqui, risca ali. Ele estava ali, porque ele não correu a tempo aqui, então sei que lá. Babá. Isso é comentarista. Comentarista do quê? Do que todo mundo já viu. É uma porção interessante, mas na hora de orar você diz: eu não vou contar para Deus uma coisa que Ele já sabe. Sabe, no relacionamento humano a gente faz isso. Você encontra vocês dois estão andando na rua assim, e acontece um acidente. E aí, os dois veem um acidente. O acidente é um acidente terrível. Nas próximas 2 horas, os dois vão falar sobre aquele acidente que os dois viram juntos. Cada um vai falar do seu ângulo. E se o grupo do outro lado da rua se reunir com você: nossa, mas você viu? E o outro fala isso e fala aquilo, cada um dá a sua opinião, e todo mundo fala o que viu. Então com Deus a gente faz assim. Deus quer saber a sua opinião, quer saber a sua visão. Ele quer que você expresse, quer dialogar com você. Então você vai falar a sua visão da sua vida, e da vida das pessoas, e da sua família, e de tudo. Você vai contar com detalhes para Deus. Vai desenvolver amizade com Ele, porque amigo que é amigo comenta as coisas. Mesmo que foi 7-1, comenta tudo, vai falar, vai, é ou não é? Comenta, a gente comenta, fala. E as mulheres também, fala com a outra, amiga, começa assim a história, é ou não é? Então, começa a falar com Deus, chama Ele de amigo, e vamos conversar, vamos falar. Explica as coisas, fala, nos mínimos detalhes, conta: Senhor, olha aquilo, você vai conseguir falar sem pedir nem agradecer. Vai desenvolver a amizade de fato, como você é amigo de um ser humano, você vai ser amigo de Deus. Então, o que nós vamos fazer agora? Você vai sair de novo, nós vamos ter 20 minutos entre ir e voltar. Aí eu vou dizer para você algumas coisas que aconteceram. Olha, essa é a primeira vez que eu faço numa igreja tão grande, certo? O grupo maior com o qual eu tinha feito eram 500 pessoas. Então nós temos alguns problemas. Primeiro, sair da igreja. Segundo, as pessoas que ficam na igreja, você só tem o direito de falar com alguém dentro da igreja depois que nós terminamos de cantar o hino da volta. Você entendeu? Se você está dentro da igreja, respeita quem está aqui. Eu vou pedir hoje para não pôr música, porque a música esconde a conversa. E o que tem que subir é só um clamor, é o burburinho de quem está falando com Deus. Então aqui, silêncio total. Não pensa: eu não tenho um lugar para ficar, eu vou ficar circulando. Não, você chama a atenção de quem está concentrado.
Então, a gente vai sair, se não estiver chovendo, melhor ainda, ou se a chuva estiver fraquinha, você puder ficar debaixo do seu guarda-chuva, fica. Quiser ir no salão de atos, está aberto lá para você chegar e ocupar o salão aqui pela frente, tá? Mas acha o seu lugar e você vai falar com Deus ininterruptamente, em qualquer posição, porque você está treinando falar com Deus ininterruptamente na sua vida, 24 horas por dia, de olhos abertos, em voz alta. E tem gente que diz assim, mas eu aprendi que não pode falar com Deus em voz alta. Disseram até que a serva do Senhor, ela fala que não pode falar em voz alta. Eu tenho 7 textos dela dizendo que a gente devia falar em voz alta, num lugar onde só Deus escute. Mas existem mais, eu tenho 7, existem mais. Sabe por quê? Alguém inventou essa coisa que o diabo escuta e ele vai usar contra você. É lógico que ele escuta, pois ele que te faz pecar. Tudo aquilo que você sente ele já sabe. Ele conhece você, está 24 horas rondando você para tentar te atacar. Não tem nada que você vai falar para Deus que ele já não saiba, não. E se tiver alguma coisa, sabe o que você faz? Eu digo, Senhor, olha, hoje eu tenho uma coisa para confessar para o Senhor, que eu não quero que ninguém escute. E se por acaso o inimigo está rondando aqui, eu sei que o Senhor é poderoso. Então, aquilo que ele puder escutar, se o Senhor achar que ele deve escutar, deixa escutar. Mas o que o Senhor achar que ele não pode, o Senhor mesmo dá um jeito aí. Estou entregando na sua mão, porque eu preciso falar com o Senhor em voz alta. Sabe por que eu preciso falar em voz alta? Porque se eu ficar pensando, eu vou pensar em tudo, menos na oração. Eu tenho que falar com o Senhor. Eu tenho que verbalizar, eu tenho que expressar o que eu estou sentindo. Eu preciso falar, eu preciso me ouvir falando. Então eu vou falar em voz alta. E você fala com Deus em voz alta. Não voz alta, voz audível. Você escuta, pode ser sussurrando. Você entende? Mas nesse clima, quando você estiver saindo e voltando, faz isso em harmonia com o momento que nós vamos viver agora. Sai em contrição, ora, e volta em contrição, entende? Nós vamos fazer isso. Vamos lá ver, que horas são agora? Agora são? 9 horas. Nós vamos voltar para cá, 9h20, tá bom? E eu começo em ponto às 9h20. Não atrasa, porque daí são 5 minutos e nós já vamos.